Bueno, galera, então nós vamos começar aqui então a revisão do equilíbrio químico. Bora lá. O que a gente precisa então lembrar em alguns detalhes? Primeiro, aqui vocês podem ver na imagem que eu tenho 1 e 2. A legenda que significa o 1 significa que é a velocidade no sentido direto da reação e o 2 a velocidade no sentido inverso da reação. Por que isso? Porque o equilíbrio químico eu vou ter a presença de duas setas, tá? Diferente das outras questões que a gente já viu. E além disso, então quer dizer que coexistem ao mesmo tempo tanto os produtos, que aqui é o meu da direita, quanto os reagentes, tá? Então, às vezes, se for ver, é como se nem existissem os produtos, porque no momento que tem produto, o produto pode se tornar o reagente para formar o novo produto da esquerda e vice-versa. Essa inversão aí que a gente vai ver melhor aqui para frente. Mas qual é o objetivo principal? Aqui, ó, o equilíbrio químico é a velocidade da reação direta e da reação inversa serem iguais, tá? Não as concentrações. As concentrações não é obrigatório ser igual. Cuide essa ideia aí. Então, como é que ficam os gráficos? Eu tenho três possibilidades de gráficos. Aqui nós vamos ter a concentração no eixo Y, tá? Sobre o tempo. Em vermelho vocês vão ver a animação sobre relacionada ao comportamento dos reagentes. Então, os reagentes, com o passar do tempo, vai diminuindo a concentração. Inicia uma certa concentração e, com o tempo, vai cair essa concentração, porque vai ser consumido e formar o produto que está representado em verde, então. E quando chega em determinado tempo, vai se chegar a um equilíbrio, que é demarcado aqui pela linha rosa, que a partir desse momento em diante, a velocidade da reação de formação e da reação inversa, né, são iguais, V1 igual ao V2, tá? Então, a reação direta e inversa continuam acontecendo, porque é um equilíbrio dinâmico, então o produto dos reagentes está em todo momento sendo consumido e produzido, então essa reação ela não é considerada estática. Mas, como vocês podem observar, as concentrações aqui estão próximas, não iguais. Tem situações que elas podem ser bem diferentes, tá? Então, porque não é obrigatório isso, não precisa ser igual. Cuidem dessa ideia, galera. Aqui também, de novo, eu tenho a concentração no eixo Y e eu tenho o tempo no eixo X. Vocês podem observar que a concentração, então, dos reagentes é maior do que os produtos, mesmo depois de ter atingido o equilíbrio. Ok, galera? Então, é um outro tipo de gráfico que eu posso ter. E mais uma outra situação de gráfico, eu vou ter, então, situação 3 aqui, que é, então, a concentração dos reagentes é menor do que a concentração dos produtos nessa reação, tá? Só para reforçar a ideia que não é necessário serem iguais. O objetivo, então, do equilíbrio químico é que as velocidades das reações alcancem uma constante. Um valor, então, que não altera com o passar do tempo. O que acontece aqui? Ó, vocês podem ver que a linha verde continua linear e a vermelha continua linear. Tá? Então, isso vai então, confirmar então, para nós que eles estão em equilíbrio. O eixo Y é a concentração. Bora lá. O que seria então a constante de equilíbrio? Se a gente está estudando o equilíbrio químico, o que seria a constante de equilíbrio? Então, representado por Ke, a letra, ou Kc, ok? Então, é para medir o quanto é espontânea uma reação a uma determinada temperatura, porque a constante pode alterar de acordo com a temperatura, e é uma relação entre os produtos sobre os reagentes. Tá? Então, aqui a equação aqui embaixo, representado o C e o D são os produtos e o A e o B os reagentes. O C minúsculo e o D minúsculo são os coeficientes C e D, e os coeficientes A e B minúsculo, os coeficientes dos reagentes. Tá? Então, só para lembrar, tem uma observação que aqui a gente não pode esquecer no exemplo aqui da formação da amônia, é que aqui nesse exemplo, todos eles, o estado físico das substâncias é gasosas. Participam da equação? Sim, por isso todos eles estão substituídos aqui na equação. Se ele apresentar sólidos, substâncias sólidas ou líquidos puros como a água, eles não participam da constante de equilíbrio da equação, eles não vão estar dentro da fórmula, porque o valor então, é insignificante, ou é muito pequeno, ou às vezes ele é considerado 1. Então, se eu substituir por 1, não vai fazer diferença alguma no cálculo final, porque tudo multiplicado por 1 vai ser o valor dele mesmo.
Se, por exemplo, aqui no lugar do NH3 fosse um sólido, a gente não substituiria por NH3, nós colocaríamos o valor unitário 1, tá? Divididos pelos valores que as outras substâncias que são gasosas. Nesse caso, todos são gasosos, todos participam então, da equação. Tá? Uma outra situação é se ele me pede a constante de equilíbrio em termos de pressão. Aí vocês podem observar que tem um P, né? No mesmo exemplo anterior, só que agora tem um P na frente então, das fórmulas, certo? Das substâncias, que esse P representa então, para reforçar que aqui é em relação à pressão. Quando é em relação à pressão, só participam substâncias gasosas. Tá? As substâncias aquosas não participam dessa situação aqui, como regra. Bora lá. Constante de equilíbrio só é alterada se variar a temperatura. Concentração e pressão não alteram a constante de equilíbrio. Regra geral. Tá? Em geral, também é adimensional, não tem valor a constante de equilíbrio. Faz o cálculo, é uma relação às vezes de divisão mol por mol, mol por litro, ATM, né? Então essa relação, essa divisão vai dar então sem unidade final. Vamos ver aqui os exemplos então para fechar essa conversa, esse primeiro bloco. Depois a gente vai ver os princípios de deslocamento do equilíbrio de Le Chatelier e depois o equilíbrio iônico nos próximos vídeos. Esse exemplo aqui eu tenho uma equação, tá? Eu tenho as concentrações, ele já me deu as concentrações das substâncias, do HI, do H2 e do I2, e ele pede para calcular a constante de equilíbrio, Kc dessa reação química, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é montar o Kc. O HI é reagente, então ele está no reagente aqui na minha equação, ele é elevado na 2, porque o coeficiente dele é 2. Os outros, a coeficiente é 1, por isso não aparece nada aqui no cálculo. Ó. Aqui não tem nada em vermelho. Então, porque é 1 e 1, tá? Substitui os valores que a questão te deu, então é só fazer a substituição, tá? Coloquei aqui na fórmula, tá aqui, tá aqui, tá aqui, e faço então a multiplicação primeiro, né? Depois a divisão do resultado, e eu cheguei a 5,16 vezes 10 a menos 2. Esse é o equilíbrio químico dessa reação aqui de decomposição do ácido iodrítico. Próxima situação. Essa situação aqui, ó, ele para a reação então de decomposição do PCl5 em PCl3 mais Cl2, a constante de equilíbrio é 1,77 a 250 graus Celsius. Se tu tiver num recipiente 4,5 litros, né, o recipiente de volume de 4,5 litros, 2,57 mol de PCl5, 6,39 de PCl3 e 3,20 de Cl2 a 250 graus, a mesma temperatura, não teve alteração da temperatura. Ele pergunta se o sistema está em equilíbrio. Como fazer isso para descobrir se ele está em equilíbrio? É só ver se o valor, eu vou fazer a constante, né, de equilíbrio, fazer a divisão dos produtos sobre os reagentes, e se der o valor que ele já me deu, a constante, e se der o mesmo valor, quer dizer que ele está em equilíbrio. Se o valor não for igual, quer dizer que não alcançou ainda o equilíbrio desse sistema. Então, bora lá. Primeiro, a constante de equilíbrio, só que eu tenho que cuidar um detalhe. O que são esses 3 cálculos aqui que eu estou destacando para vocês? É que ele não me deu a concentração para me já colocar direto na equação. Então, eu tenho que pegar a quantidade de mol que ele me deu do PCl5 e dividir pelo volume do recipiente. Tá? Então, 2,57 por 4,5 eu acho a concentração do PCl5, também do PCl3 e do Cl2, tá? Todos em mol por litro. Agora sim eu posso substituir lá na fórmula. E é o que eu vou fazer. E aí eu vou chegar ao resultado que a constante é 1,77. O que significa isso? Quando eu comparo com a constante que ele me deu, eu vou observar que é o mesmo valor. Então essa equação, esse sistema alcançou o equilíbrio químico. Bora lá, última questão. Esse gráfico, peguei essa questão então de vestibular, modifiquei para mostrar para vocês a relação desse gráfico. A reação é hipotética, A mais 2B formando C, tá? Em equilíbrio químico. Ele te dá aqui os valores do C, do A e do B, ok? E em um determinado tempo as concentrações. Então, para achar essa constante, é C, que é os produtos, sobre A vezes B. O B tem um coeficiente 2, então é elevado na 2, tá? Substitui os valores que eu tenho aqui depois do T2, aqui onde eu estou destacando, é que se encontra em equilíbrio. Vou pegar os valores que estão aqui, depois aqui você não vai alterar, está constante o valor. A concentração, então, deles é do C 1,5, do
A6 e do B3. Faço então aqui 3 na 2, vai dar 9, né? 9 vezes 6 vai dar 54. 1,5 divididos por 54, a constante é 0,027, galera. Tá? Então, por enquanto é isso. Nesse vídeo eu queria revisar com vocês o equilíbrio químico geral. Depois a gente vai ver então o deslocamento do equilíbrio e equilíbrio iônico. Gostou? Dá uma curtida aí. Grande abraço.